Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos aprofundar, por meio de uma atividade, alguns dos conceitos que trabalhamos na aula dessa semana. Lembrem-se que o tema dessa semana é Grécia, uma civilização da antiguidade, e especificamente duas polis, duas cidades-estado dessa civilização, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então vamos aprofundar alguns dos conceitos que diferem essas duas cidades. Bom, pegue seu livro de atividades, abra na página 24, no exercício de número 7, e vamos ler esse exercício juntos, resolver esse exercício juntos, visando aprofundar alguns dos conteúdos que nós trabalhamos. Então vamos lá. Na página 24 do seu livro, diz o seguinte, o exercício de número 7, o comando diz: leia os textos sobre a educação dos meninos nas cidades-estado de Atenas e Esparta. O texto de número 1 diz o seguinte: na época áurea de Atenas, por exemplo, o ensino era obrigatório para os rapazes, futuros cidadãos. Os meninos começavam aprendendo boas maneiras com os pedagogos, professores escolhidos pelo pai, e depois a ler, a escrever, a contar e a cantar lira, além de praticar esportes. Dos 14 aos 18 anos, sua educação baseava-se principalmente nos exercícios físicos, já que, dos 18 aos 20 anos, os jovens deveriam prestar um tipo de serviço militar. O principal objetivo educacional ateniense era formar cidadãos capazes de defender a cidade e ou cuidar de assuntos públicos. Bom, aqui nós percebemos algumas características do que nós trabalhamos na aula. Então vamos destacar algumas coisas no texto 1. Ali diz que as crianças, esses rapazes, eram formados para serem futuros cidadãos, para pensar em assuntos públicos, né? Então, pensar filosoficamente em relação ao sistema dessa cidade, que era a democracia, como nós vimos na aula. Então, era importante que esses rapazes, essas crianças, pensassem criticamente, pensassem para atuar publicamente. Mas o texto também diz que esses jovens, em algum período de sua formação, um período menor do que o destinado para a formação pública, eles eram voltados para um treinamento militar, um treinamento físico, para que atuassem em um determinado período aí no serviço militar. Então, apesar dessa sociedade valorizar muito mais o pensamento crítico para a atuação política, ainda assim existia o sistema militar. E quando nós falamos em militar, nós lembramos de Esparta. Como nós trabalhamos na aula dessa semana, né? Sabemos que Esparta é uma sociedade militarizada. E é isso que o texto 2 fala pra gente. Então ele diz: os meninos espartanos tinham uma educação militar muito rígida, nada mais sisudo do que o modo de vida espartana. Nessa sociedade de ferro, desde a mais tenra infância, os garotos eram criados como futuros guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para o seu corpo como para seu espírito, de maneira a se tornarem pessoas extremamente resistentes, e por isso usa-se até hoje o adjetivo espartano para designar a sobriedade, o rigor e a severidade. Ficavam todo o tempo treinando para a guerra, para aprenderem a suportar a dor. Os meninos eram chicoteados até sangrarem e ensinados a serem cruéis desde criança, caçando e matando ilotas. Também vamos destacar algumas coisas nesse texto. Então ele fala ali sobre uma educação militar rígida, fala sobre uma sociedade de ferro, condições duras, treinamentos para o corpo e espírito em relação à guerra, fala sobre rigor, severidade, destaca inclusive que o termo espartano é utilizado justamente para falar sobre algo com rigor, sobre algo severo, e ele fala ali no final, né, caçando e matando ilotas. Lembrem-se que nós comentamos na aula que essa sociedade foi formada sobre um conflito, e que desse conflito os espartanos adquiriram muitos servos. Esses servos podem também ser chamados de ilotas. Então, ilota é um termo que você pode substituir para falar dos servos dessa polis. Então, ele fala ali, né, caçando e matando ilotas. Os meninos da cidade-estado de Esparta, eles começavam seu treinamento militar por volta dos 7 anos, iam até os 17 treinando e com 18 eram submetidos a uma prova. E essa prova exigia que eles caçassem e matassem um ilota, caçassem e matassem um servo. Então percebam que essas duas sociedades têm parâmetros muito diferentes em relação à educação. E é justamente isso que o texto 1 e que o texto 2 apresentam pra gente. Então vamos partir aí para as questões que essa atividade nos traz, né? Então, ali no comando diz: de acordo com os textos
textos que nós lemos agora, faça o que se pede. Questão A. Quais as diferenças entre a educação dos jovens de Atenas e em Esparta? Bom, nós destacamos algumas aqui, né? Então, a formação em Atenas era destinada para atuação pública, para pensar politicamente, democraticamente, o sistema de governo deles, pensar filosoficamente. Então, isso que era valorizado na educação ateniense, para o desenvolvimento e a capacidade de argumentação desses jovens. Então, tudo isso era importante dentro da educação ateniense. Ao contrário disso, a sociedade de Esparta pensa na educação militarizada. Então, são dois polos distintos, né, dessas duas educações. Então, ele fala ali, o texto fala um pouco sobre essa educação dos meninos ser muito rígida, e é justamente essa a diferença. Era uma educação voltada, maior parte do tempo, para a formação militar. E aí, é justamente isso que a gente tem que tentar trabalhar na questão A. Destacar essas duas diferenças, né? Uma voltada para a atuação pública, Atenas, e outra educação voltada para a atuação militar, que é de Esparta. E agora vamos falar ali da questão B. Ele diz: cite uma semelhança que existia entre a educação espartana e ateniense. Isso é muito fácil de conseguir perceber lendo os dois textos novamente. Caso tenha ficado com alguma dúvida, retorne, leia esses textos com calma. E diz ali no texto 1 que a sociedade ateniense também tinha um pequeno período destinado ao regime militar, né? A atuação militar dessas crianças, desses rapazes. Então, é justamente essa semelhança. A distinção aí é que grande parte do tempo da educação espartana era destinada ao atuar militar, né? Atuação militar, a ser um soldado, a ser um guerreiro, enquanto a menor parte do tempo da educação ateniense era voltada para esse aspecto. Então, percebam, as duas têm uma educação voltada para a atuação militar? Sim, mas é diferente o tempo destinado a isso e a importância destinada a esse aspecto da educação desses rapazes, dessas crianças. E aí vamos partir para a questão C. De que forma a educação em Esparta e em Atenas refletia o modo de vida da sociedade em geral dessas cidades-estados? Então ele fala ali, né? Quais são as características dessa educação que conseguem refletir essa sociedade? E aí é justamente todo esse conjunto do que nós comentamos ao longo da aula, do que nós comentamos hoje lendo esse exercício, que justamente a formação para atuação pública era importante em Atenas. Por quê? Vamos lembrar da palavra democracia. Demos, povo, cracia, poder, poder na mão do povo. Então eu tenho que formar este povo para que ele consiga atuar publicamente, né? Então é justamente isso, para esse ponto que é voltada à educação ateniense. Então pensem que essa educação, esses jovens que estão sendo formados ali, eles vão atuar em sociedade. E por que a sociedade exige que eles tenham uma formação pública? Justamente por conta da democracia. Então esse é o link, é justamente isso que a questão C nos pede. Por ser uma sociedade militar, por precisar estar vigiando bastante essa sociedade, porque existem 7 servos a cada um espartano, como nós comentamos na aula, era necessário que as pessoas que atuassem nessa sociedade, que os guerreiros fossem bem treinados para que se mantesse uma ordem ali. Então é justamente por isso que a educação militar é exigida, porque se eu formar bem esses guerreiros, eu consigo manter uma ordem social. E era isso que a sociedade espartana pedia, né? Era isso que a sociedade espartana precisava para que ela conseguisse manter uma estabilidade, diferente da sociedade ateniense. Bom, agora nós vamos resolver a atividade número 8 do seu livro de atividades, presente na página 25. Então, o comando dessa questão diz o seguinte, vamos ler juntos. Sobre a democracia ateniense, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira frase diz: as mulheres desempenhavam um importante papel na democracia ateniense, escrevendo os discursos dos maridos e participando das assembleias. Bom, lembram-se que nós falamos que a participação nessa democracia ateniense era reduzida? As mulheres e os escravos não estavam permitidos de participar dessa democracia. Então, essa alternativa é falsa por conta disso. Já na sociedade espartana, as mulheres tinham uma liberdade maior, mas na sociedade ateniense realmente não tinham essa participação política. Então, elas não escreviam os discursos dos maridos e não participavam das assembleias. A frase de número 2 diz o seguinte: durante o governo de Péricles, a democracia ateniense atingiu o seu apogeu. Bom, Péricles foi um dos governantes
que propagou a chamada época de ouro de Atenas, né? Ele estimulou muito a arte, a literatura. Lembram-se que, como nós resolvemos na questão 7, na atividade número 7, a formação pública dos jovens, dos rapazes que estavam no sistema de educação ateniense era muito valorizada. Então, realmente, né, Péricles foi um dos governantes que atuou durante ali a democracia ateniense, quando a democracia atingiu seu apogeu, chamada de época de ouro. Principalmente, também teve outros acontecimentos, mas porque ele propagou aí a literatura e a arte, que era extremamente importante para a educação desses meninos que iriam atuar publicamente depois nessa sociedade. A próxima frase diz o seguinte: apenas homens livres, filhos de pai e mãe ateniense, eram considerados cidadãos. Alternativa verdadeira. Como nós trabalhamos na aula anterior, o cidadão não era aplicado a todas as pessoas como é na nossa sociedade atual, na nossa democracia, né? Democracia indireta. Lá na sociedade ateniense, a democracia é uma democracia direta. O cidadão ia lá e votava, mas o cidadão estava restrito justamente a essas características. Somente homens livres, então os escravos não participavam, homens, as mulheres não participavam, filhos de pai e mãe ateniense, estrangeiros não eram permitidos de serem cidadãos e eram considerados cidadãos, né? Então, realmente, essa frase é verdadeira. Depois diz o seguinte: estrangeiros e escravizados poderiam se tornar cidadãos desde que dispusessem de certa quantia para comprar a própria cidadania. Essa alternativa é falsa. Não eram permitidos. Estrangeiros escravizados não eram permitidos ser cidadãos. Independente da quantia que eles conseguissem comprar, os escravos realmente poderiam conseguir a liberdade. Se o seu dono concedesse essa liberdade, poderia ser vendido os escravos de um dono para o outro, mas eles não poderiam comprar esse título de cidadão, né? Para ser cidadão, como diz a frase anterior, você teria que ser homens livres, filhos de pai e mães atenienses, né? Não poderiam ser estrangeiros e nem escravos. Então, essa frase é falsa, essa afirmativa é falsa. Embaixo diz o seguinte: para se tornarem bons cidadãos, os meninos atenienses aprendiam sobre política desde muito pequenos. A questão anterior nos ajuda a resolver essa, né? Então, sim, realmente os meninos atenienses eram treinados desde cedo, desde muito jovens, para aí se tornarem, né, os bons cidadãos dessa sociedade. Então, essa frase é verdadeira. Posteriormente, diz o seguinte, a próxima frase: as leis deveriam ser respeitadas por todos. Caso isso não ocorresse, o infrator estaria sujeito ao banimento da cidade, ostracismo. Essa alternativa é verdadeira. O sistema desenvolvido, a democracia ali, permitia que isso ocorresse. Então, as leis deveriam realmente ser respeitadas por todos. Lembram que nós falamos do Drácon, que foi o político responsável por escrever as leis? E a partir do momento que houve as leis escritas, isso era servir para todas as pessoas ali da cidade. A lei era igual para todos. Então, é justamente isso que fala, né? As leis deveriam ser respeitadas por todos. E caso isso não ocorresse, o infrator era banido da cidade. E aí tem um termo para isso, né? O ostracismo. Então, essa frase ela é verdadeira. Bom, estudantes, então hoje nós resolvemos esses dois exercícios buscando aprofundar os conceitos da aula dessa semana. Esperamos vocês na próxima aula e bons estudos!